Eu tenho uma pergunta para você. Qual tipo de ambiente você acha que é mais perigoso e mata mais? O calor intenso ou o frio intenso? Talvez eu possa te surpreender. Sabia que o frio não é só mais perigoso, como ele mata 20 vezes mais do que o calor? Pois é, e aqui no Brasil, segundo alguns dados que nós conseguimos coletar, mais de 150 pessoas morrem todo ano por causas diretas das baixas temperaturas. A situação é muito complicada, merece muita atenção, então hoje a gente vai conversar sobre dicas para você aprender a se vestir adequadamente nas regiões frias do Brasil. Seja muito bem-vindo a mais um Setor 7. O vídeo de hoje é o oferecimento da Tabel, uma loja de equipamentos de esporte e aventura que é apoiadora aqui do canal, e eles estão com um sorteio da jaqueta Campana rodando. Não somente isso, mas eles possuem também um cupom de desconto para vocês que seguem o nosso canal. As informações estão na descrição. Mas vamos lá, o nosso papo aqui pode ser um pouco longo. Olha só, eu sou um cara que veio de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Lá, o frio acontece de maneira tão esporádica que eu não posso nem chamar de inverno. Lá tem uma semana de frio no ano. Então, eu não sei me vestir para o frio. Só que quando eu me mudei para Santa Catarina, eu comecei a enfrentar situações de frio que eu nunca tinha enfrentado. Então, eu comecei a ter que estudar sobre isso, eu comecei a ter que entender como se vestir para o frio. Vale enfatizar que tudo que eu vou trazer para vocês aqui é baseado na minha experiência pessoal e, mais do que isso, na temperatura que nós temos no Brasil. Eu não vou falar aqui para você como se proteger para menos 30 graus, porque raramente a gente vai ter isso no Brasil, se é que já teve alguma vez. Então, nós vamos aqui discutir por uma temperatura extrema de 0 graus, nada mais abaixo que isso. Beleza? Se você mora no Nordeste, talvez agora você esteja pensando, Júlio, aqui nunca faz frio, eu nem preciso saber disso. Veja só, a maioria das mortes relacionadas ao frio acontecem naquelas situações de frio inesperado. Sabe aquele único dia do ano que de repente há uma queda de temperatura intensa e aí quando você vê tem um monte de gente passando por problemas, um monte de gente doente? Pois é nesse tipo de cenário que a gente tem que aprender a lidar também. Somos sobrevivencialistas, temos que estar preparados, não é verdade? Então comecemos com a dica número 1, que na verdade é um erro terrível. A maioria das pessoas, quando começa a sentir frio, o que o cara faz? Ele pega um monte de roupa de algodão para se sentir macio e quentinho. E na verdade o algodão não é a melhor escolha quando você vai para cenários onde haverá frio e umidade ou água. O que significa isso? Se você está numa situação de 5 graus Celsius, 0 graus Celsius e começa a chover, a última coisa que você quer ter consigo é, por exemplo, sei lá, um moletom como esse, tá? Apesar de ele ser grossinho, quentinho e macio, o algodão, quando é molhado, perde 95% da sua capacidade de retenção térmica. E não somente isso, mas utilizar um tecido molhado em contato com o corpo acelera a sua perda de temperatura corporal em até 25 vezes. Pois é, além de ele não te ajudar, ele está te matando mais rápido. Então, entenda, algodão em ambientes de frio e água matam. Por isso, um dos maiores erros que eu diria que a gente vê hoje em dia é isso. A maioria das pessoas pega e coloca aqui um moletom desse, pega uma calça de hipstop de algodão, aí ele pega isso aqui, ele vai e coloca uma série de roupas todas de algodão, que uma vez molhadas não servem para nada. Mas Júlio, é proibido usar algodão? Eu tenho que tacar fogo em todas as minhas roupas de algodão? Não necessariamente. Tudo tem lugar na sua vida, cara. É só uma questão de ter bom senso, tá? Por exemplo, eu posso usar uma roupa de algodão sem problema algum quando eu tô andando no meio de uma região urbana, onde não há chuva, onde eu tô com uma jaqueta, por exemplo, no caso aqui, uma soft shell, que vai me dar proteção contra a água. Então é uma questão de bom senso. E lembre-se, a chuva, ela não é a única coisa que molha a sua roupa. A transpiração também molha. Então você pode até pensar, ah, Júlio, mas não vai chover. Mas aí você tá lá com a tua jaquetinha fechada, andando o dia inteiro, de repente você vai tirar a jaqueta, o que acontece? Está todo com a camiseta molhada de transpiração e vai correr risco de hipotermia também, tá? Então, sugestões para resolver essa situação? Vamos lá! Já que o algodão não funciona, o que é que você tem que buscar? Tecidos sintéticos. Os tecidos sintéticos são de secagem mais rápida. Por exemplo, essa aqui é uma camiseta técnica. Ela tem tratamento antibacteriano, fator de proteção solar. Cara, é uma vestimenta de alto nível. Então, é uma alternativa se você não quer correr o risco de usar o algodão. Contudo, é um equipamento mais caro. Ah, Júlia, eu não gasto dinheiro com essas coisas, eu sou pobre, tem um monte de gente que sempre fala um monte de coisa desse tipo. Então, beleza. Cara, busca por uma alternativa de mais baixo custo. Hoje, você vai numa Decathlon da vida e você vai encontrar lá camisetas de tecido sintético, aquelas dry fit,
por 15 reais, por 10 reais. É uma forma bem simples de você economizar e ao mesmo tempo evitar cometer o risco aí de andar com algodão no meio do mato ou numa situação de chuva, por exemplo, na cidade quando tá lá 0 graus. Dica número 2, evite jaquetas muito pesadas, porque elas meio que viram um pato. Elas não fazem nada direito, elas nem esquentam direito e ao mesmo tempo elas também não resfriam direito. Por que eu estou dizendo isso? Talvez já tenha acontecido com você se você já esteve em um ambiente frio nessa situação. Você foi lá e comprou um jaquetão, né? Eu tenho até um aqui que eu tinha há muitos anos. Esse aqui é um jaquetão que esquenta pra caramba, enfim, te deixa bem quentinho. Só que qual que é o problema dele? Você fica naquela zona meio complicada de colocou a jaqueta, fica com calor. Aí você tira a jaqueta, fica com frio. Aí coloca a jaqueta, fica com calor. Fica naquele tira e coloca casaco o tempo todo. Isso acontece por quê? Porque você está com um equipamento que não é eficiente para o cenário brasileiro. Geralmente, a gente tem que tomar cuidado com isso porque uma jaqueta muito pesada, ela estimula a transpiração do seu corpo, que te deixa molhado e é perigoso, ou começa a te deixar nesse tira e coloca a jaqueta que fica fazendo flutuações de temperatura e pode aí favorecer o surgimento de vírus, enfim, baixar seu sistema imunológico, aquela coisa toda. Então, muito cuidado com jaquetas muito pesadas. Então, para você solucionar as jaquetas pesadas, nós vamos para a nossa próxima dica, que é o sistema de camadas. Então vamos lá, dica número 3, utilize um sistema de camadas. Como o próprio nome diz, nada mais são do que camadas de roupas, cada uma com um propósito diferente. Tem muita gente que fala assim, eu tô com frio, vou colocar 3 casacos. Isso muitas vezes pode dar a sensação de aquecimento, mas em um cenário de frio real, não é o suficiente para te manter aquecido. Tem muita gente que coloca muita roupa e continua com frio. Por quê? Porque se veste errado. As camadas têm propósitos bem definidos que vão desde um aquecimento em temperaturas mais baixas até, por exemplo, lidar com chuvas, com excesso de transpiração e semelhantes em situações mais extremas, beleza? Então, como é que a gente começa agora? Eu quero que você imagine aí você numa situação, você está dentro da sua casa, confortável, cara, tá muito frio e você tem que sair de casa. A situação lá fora tá terrível, você não sabe, pode chover, pode não chover, não interessa. O clima lá fora tá ruim. Qual é a melhor maneira de você se vestir para ter certeza absoluta de que você não vai passar perrengue? Vamos lá. Imagina você aí pelado agora, você tá sem roupa nenhuma. Você, tá? Não imagina mais ninguém não. Olha só. Primeira coisa que você tem que utilizar para que você possa ficar eficiente é uma segunda pele. Como o próprio nome diz, uma segunda pele nada mais é do que uma vestimenta que vai ampliar a sua camada de pele. Pois é, a segunda pele tem algumas características interessantes. Do lado de dentro, ela tem um tecido que absorve o seu suor, para que ele tire o suor em contato direto com o corpo e passe para o meio do tecido. Isso significa que o suor não vai deixar você molhado, porque o objetivo da segunda pele não é necessariamente esquentar. Claro que ela esquenta porque é um tecido, mas o objetivo da segunda pele é tirar o suor em contato com o seu corpo e afastá-lo de você. Então, a primeira camada, segunda pele. Vale lembrar que você tem a segunda pele aqui e você tem a segunda pele nas pernas também, tá? Dependendo do cenário, eu geralmente não utilizo muito vestimentas de aquecimento nas minhas pernas, especialmente quando eu estou fazendo trilha. Mas se você for ficar estático, vale a pena considerar assim, por exemplo, uma segunda pele para você colocar nas suas pernas, porque com certeza é algo que você quer proteger também, né? Você vestiu a sua segunda pele, ficou maravilha, ótimo. Qual é o próximo passo? Algumas pessoas gostam de usar essa camada, outras não gostam, que é, como a gente já conversou, uma camiseta sintética. Ela vai fazer uma barreira entre a segunda pele e as próximas camadas. Como eu falei muito já sobre essa camiseta aqui, não precisamos falar mais. Então, segunda pele, depois camiseta. Com essa configuração, segunda pele mais camiseta e uma boa calça, você já com certeza solucionou grande parte da sensação de frio. Muita gente, eu particularmente, em muitos momentos fico só com essas duas roupas em cenários mais fresquinhos. Mas se o bicho pega e o frio continua aparecendo, agora entra a terceira camada, que é a camada de insulação, a camada que vai reter a temperatura dentro do seu corpo. Tudo que nós falamos até agora não é para te esquentar. Agora vem a parte de esquentar, que é o tal fleece. O fleece nada mais é do que uma espécie de vestimenta extremamente, inclusive é muito fofinho ele. Ele é extremamente confortável, macio e muito denso, feito de material sintético, que serve para reter a temperatura do seu corpo. Lembre-se, a gente fala que para te esquentar,
mas nada te esquenta, tá? O objetivo das roupas é segurar a temperatura que o seu próprio corpo já produz. Lembre-se disso, tá? Você fala assim, não, esse casaco é quentinho. Não, não é. Ele é eficiente em reter a temperatura corporal ou não, sacou? Então, um fleece tem diversas categorias de intensidade. Você tem o fleece 100, fleece 200, depois se você vai para uma região de neve, você tem o polar, que é um fleece muito mais encorpado, mas, independente aí das nomenclaturas, a próxima camada é o fleece, beleza? Então, olha só, olha que interessante. Você já retirou o suor de contato direto do seu corpo, evitando que ele comece a molhar o seu corpo. Você colocou uma camada protetora por cima, antibacteriana. Agora você colocou uma vestimenta para se aquecer. Só que tem um porém. Qual é o elemento, numa situação de frio, que não está chovendo, que faz você perder temperatura bastante rápido? Você sabe me dizer aí de cabeça? É o vento, cara. O vento é um dos maiores inimigos na sensação térmica, ele parece que está sugando todo o calor do seu corpo. E esse tipo de vestimenta não é a prova de vento. Então, pessoal, é simples de você descobrir, tá? Se você pegar qualquer roupa sua, coloca contra a boca e faz assim, ó, assopra. Se o vento passar, ela com certeza não é a prova de vento. Então o que acontece? Veja só, mesmo com todas essas vestimentas, se eu pegar uma ventania muito forte, talvez eu me sinta com frio, porque o frio está entrando em mim, o vento está batendo e roubando a minha temperatura. Beleza? Então como é que a gente vai resolver isso? Com a terceira e última camada, que é extremamente importante em qualquer tipo de cenário. Os anoraks, ou jaquetas impermeáveis, seja lá como você quiser. Olha só. Você tem diversas categorias de anoraks hoje, de soft shells, tem vários nomes aí que são super técnicos, mas eu vou dar um resumão aqui para não ficar muito longo, tá? Para você se proteger de uma situação de chuva ou de vento, vamos colocar os dois, beleza? Você vai precisar de um tecido que não deixe a água entrar e que não deixe o vento entrar. Você tem algumas alternativas, você tem o soft shell, que é como se fosse um casco leve, que é, por exemplo, essa jaqueta Campana. Ela é resistente à água, ela não é impermeável, ela resiste à água e ela corta o vento. Ou seja, excelente para alguns cenários, mas se tiver uma chuva forte, ela já não vai me suprir, beleza? Então, você tem algumas diferenciações entre os equipamentos. Não se trata de qual é melhor ou qual é pior, se trata de funcionalidade. Então, soft shell, uma jaqueta levinha para você utilizar quando está mais fresquinho, quando o vento está incomodando, você vai lá, fecha a tua jaqueta e pronto, resolveu o problema, sacou? Então, beleza, estou com o meu soft shell, mas não é o suficiente. Pô, vou tirar ele e eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um anorak. Para o anorak, nós temos aqui duas variações. Nós temos um anorak bem trilheiro, que ele é bem simples, até mesmo mais barato para comprar e muito eficiente, que é o anorak que a gente está utilizando aqui, olha só. Esse aqui ele é 100% impermeável, já vem com gorro e tudo mais. Só que diferente, por exemplo, do soft shell, deixa eu pegar ele aqui para você ver, olha só. O soft shell, perceba que ele tem como se fosse uma pelúcia por dentro, ou seja, ele também tem alguma capacidade de retenção térmica. Já o anorak, ele tem zero capacidade de retenção. Se você tiver com frio e usar só o anorak, você vai passar frio. Olha como é que ele é por dentro. Ó, esse é o lado externo, olha o lado interno. Ele tem só uma telinha aqui para ajudar na respirabilidade das suas vestimentas, mas só. Isso significa que ele não presta? Não, muito pelo contrário. Numa situação de muito vento e muito frio, você vai precisar de uma roupa impermeável como essa. Hoje, a que eu mais utilizo, e a gente aqui da nossa equipe utiliza constantemente, é a jaqueta Rain. Deixa eu mostrar para vocês aqui, vocês já devem conhecer, a gente já fez review dela. Essa jaqueta aqui é excelente, 100% impermeável e ela tem uma certa capacidade de retenção térmica também. Em muitos cenários, quando não está muito frio, mas está aquele clima de chove, não chove, sabe aquela chuva molha bobo, que fica aquela chuvinha leve caindo? Isso aqui é excelente para te deixar 100% protegido. Eu gosto e você fica até bonitinho, né? Então vamos lá, vamos resumir. Você tem uma camada de roupa que tira o suor do teu corpo, chamada segunda pele. Você tem uma camada de roupa convencional que vai fazer todo o processo de tratamento bacteriano, proteção solar e etc. Você tem o fleece que vai te aquecer e por fim você tem um anorak que vai te proteger do vento e da chuva. Olha que loucura, cara, só com roupas você consegue eliminar 99% do desconforto em regiões frias. Você não precisa fazer uma fogueira. Cara, se você estiver bem vestido,
Sequer é necessário fazer uma fogueira. Olha que loucura. Isso é muito interessante de entender. E eu vou além, tá? Eu tô falando aqui só da parte superior, mas ó, você pode muito bem pegar uma calça impermeável também, que é extremamente eficiente. Você tem tantas vestimentas legais para usar que vão realmente deixar mais confortável, que eu acho uma pena ver pessoas muitas vezes passando perrengue no meio do mato, passando perrengue na cidade por usar vestimentas inadequadas. Mas e aí, Júlio, terminou? Como é que ficou? Não, olha só. Última dica de hoje. Você tem que lembrar dos acessórios, né? Utilize os acessórios para te proteger. E os acessórios, sabe quais são? Então aqui, ó, luva e gorro. Eu não vou lembrar a porcentagem exata agora, mas uma grande quantidade de temperatura foge pelo seu cocoruto, pela sua cabeça. Ou seja, a melhor maneira de você evitar isso é colocando um gorro. Ou seja, com um gorro você fica muito mais protegido da perda de temperatura. E, obviamente, para eliminar o desconforto das mãos, também utilize luvas. Essas luvas aqui são relativamente leves, são também luvas bastante finas, mas são capazes de tirar aquele desconforto da ardência do frio. Não se esqueça também que meias adequadas são importantes. Eu acho uma injúria o cara compra uma bota de R$500 e ele compra uma meia lá de R$5 que ele encontrou no camelô para usar com a bota. Aí não adianta nada, né, amigão? Então, busque equipamentos de qualidade. Se você é um sobrevivencialista, você tem que lembrar que você busca tecnologia. O primitivismo, aquele negócio de ir pro mato, fazer fogueira é legal, mas cara, aquilo é o último recurso. Você, como um preparador, usa a tecnologia a seu favor. Então, busque pesquisar sobre essas áreas. Olha só, o pouco que eu falei aqui já resolve grande parte dos problemas que a maioria das pessoas tem no meio do frio. E agora vem o bônus. Eu não ia falar disso ainda, mas beleza. O vídeo de hoje focou bem em vestimentas, mas a gente está falando de dicas para o frio, não é verdade? Então eu vou trazer para vocês alguns aspectos muito importantes também que podem te ajudar numa situação extrema. Tudo deu errado, você está correndo risco de hipotermia, o que é que você faz? Não tem como, sei lá, tacar fogo no meio da sua barraca, não é verdade? Então aqui tem alguns acessórios bem legais. O primeiro acessório que você tem que ter com você, independente de estar no mato ou na cidade. Cobertor aluminizado. O cobertor aluminizado você enrola ao seu redor, você já deve ter visto isso, e ele vai reter a sua temperatura corporal na medida do possível. É uma maneira de diminuir drasticamente a perda de temperatura. Então, isso aqui é muito barato, vale a pena você comprar. Se você precisa de algo mais intenso, você tem outras opções. Você tem os chamados heat pads. Os heat pads podem vir em duas versões. Você tem essa versão aqui, que é uma bolsa química, que após aberto, ela vai gerar um calor de 52 graus Celsius por 18 horas. Ou seja, é uma pequena bolsinha que fica aquecida por todo esse período e que pode servir para você encostar no seu peito, colocar nos seus pés, enfim, lugares que você precisa aquecer numa situação de emergência. Ou você tem bolsas de calor instantâneo, como essa daqui, que vão gerar também mais ou menos a mesma temperatura, mas com por uma menor duração. Então são formas bem interessantes de você trabalhar. Esses três itens aqui eu carrego no meu kit de APH de combate, que eu vou trazer aqui no canal para mostrar para vocês. É um kit voltado para emergências, em caso de disparos de armas de fogo, de facadas, de batidas de trânsito. É um kit bem completo. Se você quiser saber desse kit, eu não sei se vocês gostam muito desse assunto, coloca nos comentários, beleza? Então essa é uma forma de você contrapor imediatamente o frio, ok? Então a gente não está falando de retenção térmica como foi nas roupas, nós estamos falando de combate ao frio aqui. E se nada disso der certo, se realmente você se vê completamente isolado, mal vestido, sem acessórios para gerar calor, sequer consegue fazer uma fogueira por causa de chuva forte, enfim, está realmente prestes a morrer, é claro, né, senhoras e senhores? Você tem que usar um equipamento como esse. Se você é um cara que anda em lugares isolados, lugares que não tem muito suporte ou comunicação por sinal de celular e semelhantes, um spot como esse é muito eficiente. Com um único apertar de botão, que você levanta aqui a capinha, ó, você levanta a capinha, aperta o SOS aqui e a sua latitude e longitude são enviadas para uma equipe de resgate que vai vir te buscar. Pois é, uma maneira bem interessante de você estar sempre preparado. Não somente isso, mas aqui você tem SMS, você tem um monte de outras situações. Vou deixar o link do site da Spot para você conferir. Talvez agora nessa conclusão você esteja falando assim, pô, o Júlio só quer vender coisa, só mostrou um monte de produto. Cara, calma. Entenda o seguinte, qual é o meu dever aqui? Eu tenho que ver o que tem de mais avançado disponível no mercado nacional para trazer para a prática, testar, aprovar e mostrar para você.
Eu não estou te forçando a comprar nada disso, eu estou te mostrando o que existe, tá? Isso aqui é o que eu tenho me esforçado para comprar, para que eu possa proteger a minha família, proteger a minha equipe e quem anda comigo. Entenda que nada disso aqui brota em árvore, eu também me esforço muito para adquirir esses equipamentos. Então saiba que é uma questão de prioridade. O meu celular tá ali, ó, todo quebrado, com o touch não funcionando, nem aquela desgraça, tô com uma raiva do meu celular, quero jogar ele na parede. Mas eu vou comprar um celular novo de R$3.000? Não vou. Por quê? Porque eu primeiro precisava comprar o meu kit de APH de combate, precisava mudar algumas roupas que já estavam velhas e assim consequentemente. Então entenda isso. Aqui a gente está trabalhando com o que existe de melhor, porque é o melhor que vai salvar a sua vida. Improviso já te coloca em zona de risco. O improviso acontece quando você não tem isso aqui. Beleza? Então eu espero que eu tenha sido claro, não me entenda mal, mas é porque tem muita gente que fica revoltada com essas coisas e saiba que na vida não dá para ter o melhor dos dois mundos. Ou você tem tecnologia avançada ou você tem um baixo custo. O baixo custo pode não te salvar, a tecnologia avançada provavelmente vai te salvar. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado dessas dicas generalistas e ao mesmo tempo eu achei que eu falei demais. E gostaria de saber o que você pensou desse conteúdo todo. Coloca nos comentários aí, pô, gostei, porque eu tenho buscado vídeos que são mais estilo salas de aula. Porque eu sei que quem realmente quer aprender, quer ver isso aqui, quer ver a gente conversando, nem que o vídeo tenha 1 hora, se for um bom conteúdo, o cara vai assistir. Então eu quero saber, você aí é esse tipo de público, gosta de ver esse papo mais alongado, ou você é um cara que gosta de ver mais explosões e teatralidade? Me coloca aí nos comentários, eu quero conhecer mais de vocês também, tá bom? Então mais, chega, eu vou embora, espero que você tenha gostado. Não se esqueça que quem trouxe esse vídeo para vocês foi a Tabel, que é uma loja de esportes e aventura, que está aí na tela, piscando para você, tem sorteio rolando lá, fica à vontade, todas as informações, todos os materiais que eu utilizei, estão o link aqui na descrição, fica à vontade para você dar uma olhadinha, beleza? Então no mais, eu fico por aqui, eu sou o Júlio Lobo, e esteja preparado.